João, rapidinho, 12, 42 e 43. E aí depois já fica preparado, Nilson, para nós? 1 Pedro 3,15. Isso. Vamos lá, Branco? Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens que a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos aqui para o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Pai, nós precisamos desesperadamente do Senhor. Pai, que o Senhor possa acalmar, Pai, os corações de todos que estão aqui nessa tarde. Que o Senhor me ajude, Pai. Não deixe, Pai, que as minhas misérias, as minhas fraquezas e as fraquezas dos nossos irmãos aqui impeça, Pai, que a Tua palavra seja ministrada. Então seja propício a nós, Pai. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a mensagem de hoje, se eu tivesse um título aqui para ministrar, né, vou dar uma de presbiteriano hoje aqui, né? Vou pregar 3 pontos, viu, irmãos? Título, dissertação de cada um dos pontos e conclusão. Brincadeiras à parte, irmãos, eu não dou conta muito de pregar dessa forma, apesar de eu achar incrível aqueles que conseguem, mas eu quero aqui discutir com os irmãos, expor alguns textos, para que a gente chegue àquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, amém? Então, mas se eu tivesse um título para ministrar hoje, seria a luta entre a verdadeira fé e o medo da rejeição, né? Deste mundo, dessas pessoas de hoje, né, Esther? O texto que nós lemos hoje vai nos dizer, né? Apesar de tudo, até muitos dos líderes dos judeus creram nele. Olha isso, hein? Muitos de quem? Dos judeus creram em Cristo. E aqui, exegeticamente, é importante eu já me atentar um pouco aqui. Eu acredito que todos aqui devem saber, mas quando o texto vai dizer que, apesar de tudo, até muitos dos judeus creram nele, o texto está dizendo o seguinte, ó, mesmo com os judeus, com os fariseus, os saduceus, toda aquela cúpula judaica ali tenha resistido a Jesus e estivessem em oposição a Jesus, muitos ali acreditaram nele. Irmãos, e aqui é o dilema, onde o Espírito Santo veio ministrando no meu coração, coisas que impactam a minha particularidade e aquilo que eu vejo de maneira clara, né? E usando aqui o dom que Deus me deu, com os olhos pastorais, eu consigo ver de maneira muito clara quantas e quantas pessoas que me dizem acreditar no Senhor, mas elas vivem como se não crescem. Tiago vai nos dizer o quê? Crês tu que há um só Deus? Crê? Faz bem. Os demônios creem e tremem. Tem mais uma irmã, minha filha? Quer? É? Mamãe sabe que a mamãe quer? Rapaz, direto, ela fica lá dando cambalhota, né? Nego fala que quando dá cambalhota é que tá chamando, né? Meu Deus, viu? Já tô até orando aqui. Segura aí, né? Não sei se o senhor quer, mas eis vem aqui, né? Então, meus irmãos, vejam bem. Apesar de tudo, muitos dos líderes dos judeus creram nele. E aqui é muito importante a ênfase dos judeus, irmãos. Imagina opositores da fé, aqueles que contrariam aquilo que você crê e aquilo que você propaga. Eles creem, mas eles não estão juntos. Eles creem, mas eles não abraçam aquilo que eles acreditam. Por quê? Por conta da sua incredulidade. Ué, Rodrigo, mas disseram que creram, mas como é que você está dizendo que é incrédulo? Sim, existe uma falsa crença. Irmãos, eu não tenho medo de dizer isso aqui nessa tarde, mas a verdade é que tem demônios que têm muito mais temor e reverência do que muitos dos que estão aqui. Eu estou falando, e talvez muitos estejam ouvindo por aqui e saindo por aqui. Talvez essa mensagem ela não vai impactar os corações. Por quê? Porque não há o quê? Uma crença obediente
Porque os demônios criam e eles tremiam. Quantos de nós temos tremido ao ouvir a voz do Senhor? Nós trememos ao saber que podemos passar dificuldade. Nós trememos ao saber que podemos perder o nosso emprego. Nós trememos ao saber que nós podemos perder nossa família. Mas nós, muitas das vezes, não trememos ao saber que podemos perder a nossa comunhão com o Senhor. E o texto aqui vai nos dizer em que os judeus, eles tinham uma fé oculta, se assim eu posso dizer. Já ouviram falar isso? Fé oculta. Muitos de nós, se observarmos e tivermos um pouquinho, como tantas dizem, né, transitando pelo olhar pastoral. Irmão, eu não sou pastor, mas eu estou transitando agora com o olhar pastoral. Talvez alguns me digam. E eu consigo enxergar isso. Sabe por que você vai conseguir enxergar isso? Porque ímpios conseguem ter isso. Ímpios que me mandam mensagem dizendo: esse aqui faz parte desse rebanho. Esse povo aqui que diz com os lábios, que prega para mim, que me chama para a reunião de vocês, esse povo aqui, eles creem mesmo nesse Messias? Não, eu não creio. Eu não creio nesse povo, mas eu creio pelo menos na história desse Messias. Eu creio pelo menos na história desse Jesus, Rodrigo, que você prega. E muitos têm vivido isso, irmãos. E muitos têm me questionado sobre isso. Uns que outrora havia aparentemente se convertido e arrastado muito para o nosso meio, estão hoje banalizando a fé, tornando a nossa crença algo mais parecido com um clube social do que com uma casa do Senhor. Coluna e baluarte da verdade. Vocês têm dimensão do que é isso? Isso aqui não é um clubinho social. Bem disse o nosso irmão no início da nossa ministração. Ofertas e dízimos e trízimos. É, minha filha, obrigado, viu? Já tenho você já, viu? É, obrigado, minha filha. Então, meus irmãos, nós temos hoje aqui várias evidências. Se nossa fé é oculta ou se ela é verdadeira. Se a nossa fé é farisaica, como daqueles judeus que criam na mente, mas não criam no coração, não produziam frutos dignos de arrependimento, não tinham atitudes condizentes com aqueles que diziam crer. Então, meus irmãos, Mateus capítulo 10, a partir do verso 28 vai nos dizer o quê? Aquele que me confessar diante dos homens, eu também farei o quê? Eu confessarei diante de Deus que há nos céus. Mas quem me negar, eu também o quê? Negarei. Sabe por que muitas lutas nós passamos? Porque talvez nós estejamos firmes no caminho do Senhor. Estejamos como Paulo, ali em Tessalônica, levando pedrada, murro na cara, pancada. Apesar de ser uma vergonha, né? A gente não passar por nenhum terço. E às vezes a primeira ondinha, já pensarmos em desistir da fé, né? Mas muitas das vezes nós estamos passando por provas, por provações, por não termos uma fé verdadeira. Por não termos uma convicção de fé nas Escrituras. O texto é bem enfático, diz assim, ó: se você me confessa, se você vive em conformidade com a minha palavra, Vinícius, eu vou confessar você. Sabe quando é que Cristo confessa você? Alguém pode me dizer? Alguém sabe me dizer quando Cristo confessa você? Diante do Pai? Alguém? Essa pergunta aqui ela não é só retórica não. Podem responder. Quando é que Cristo é advogado seu? O diabo vai te acusar. Eu queria que errasse, para a gente provocar mais aqui. Isso! Olha o que aconteceu com Jó. Vamos lá, vamos harmonizar a Escritura. O que ele fez? Ah, entendi. Ele é bom mesmo? Então deixa eu tocar nele. Deixa eu tocar. Deixa eu tocar e tu verás se ele é fiel. E sabe o que é interessante, irmãos? Quando a gente se depara com o todo aqui da Escritura, harmonizando Jó,
Harmonizando 1 João, o que João diz? Filhinhos, não peques, mas se pecar, nós temos o quê? Um intercessor. E sabe por que muitas das vezes você tem uma grande promessa, mas você não se apodera dela? É primeiro, porque você não confessa seus pecados e você não tem uma vida de oração. Toda pessoa incrédula que tem uma fé oculta, que diz acreditar, ele tem evidências claras que Jesus é o Messias. Ele tem todas as provas de que de fato Jesus é o Messias. Mas por que, meu irmão, ele não abraça essa verdade no coração? Porque ele é covarde. Porque a sua fé, ela não tem obras. Tiago diz, me mostra a tua fé sem obras, que eu te mostrarei as minhas obras e provarei a minha fé. Olha que interessante, irmãos, isso me traz um colapso tão grande. Tiago dizia assim, ó, existem demônios que são melhores em termos de fé que vocês. Existem demônios, ele não vai dizer que há esperança para eles, mas ele vai dizer assim, cara, na real, se arrependa. Se arrependa, sabe por quê? Porque tem demônios que têm uma postura melhor que a sua. E sabe por quê, meus irmãos? Porque o confessar não é somente com os lábios, não é também somente tremer, era obedecer. Ele diz, filhinhos, não pequem, mas se vocês pecarem, nós temos um intercessor diante do Pai. E quem é esse intercessor? É Cristo Jesus, o homem. Nós só temos um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. E muitas das vezes nós dizemos acreditar nisso, mas não cremos. O próximo, por favor, Mateus 10, 32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Foi o que nós lemos agora. Só ratificando. Você confessa mesmo o Senhor? Como? Com a boca, com os lábios ou com o seu viver? Não podemos reduzir. O Dantas uma vez chegou a falar, né? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Mas como crerão se não tem quem pregue? E aí ele trouxe uma explicação muito contundente sobre esse texto, sabe? E aqui faz link juntamente com essa confissão. Ela não pode ser meramente verbal, ela não pode ser um balbuceio. O confessar é o quê? É um conjunto do nosso ser, do nosso coração, da nossa vida. É com a boca, mas é com atitude. São com ações. Olha que interessante, eu ouvi esses dias, né, que um irmão lá na FAB quebrou o celular. E alguns podem dizer, não, mas ele estava tomado de uma euforia. Outros podem dizer, talvez ele tenha sido encorajado a fazer isso. Eu digo, foi o Espírito Santo de Deus que convenceu esse jovem e ele abriu o coração e quebrou. Se teu olho te faz pecar, arranca, lança fora. Fé com obras. Isso não é uma fé oculta. É uma fé operante. Meu irmão, se teu braço te faz pecar, se teu pé te faz pecar, se teu olho, tira de lá. Em nome de Jesus, seja operante. Quebre, saia de perto de tudo aquilo que te promove o quê? Pecar. Não, mas o fulano de tal, ele precisa de Jesus, quem precisa é você. Você não consegue contaminar ninguém. Contagiar ninguém. Se você é fraco, carnal, e você quer andar com ímpio, você vai ser tão semelhante como ele. E o pior, talvez seja como um fariseu, um publicano de Mateus 23. Seja 2 vezes mais filho do inferno, pelo fato de você conhecer a verdade. E você se misturar com eles e não promover o quê? A conversão deles. Rodrigo, mas eu não posso fazer isso. Mas você pode anunciar. E se ele não se juntar a nós, ele vai ser o quê? Ele vai te perseguir. O que é mais estranho hoje é ver um grupo de crentes anônimos que dizem acreditar, balbuceiam, mas está nas rodinhas de escarnecedores. Estão lá cantando e cantarolando músicas profanas. Ah, Rodrigo, hoje você está muito puritano. Não, irmãos, tem música que não é cristã e é mais pura do que outras gospels. Nós sabemos muito bem disso. Mas existem outras que são tão imundas que até os ímpios têm aversão. Ímpios que têm um pouquinho mais de intelecto e compreende que existe devassidão em alguns tipos de canção. Irmão, mas você se converteu, agora você é careta, você não toca mais um pagode, você não toca mais isso, aquilo, outro. Irmãos, eu confesso para os irmãos, existe sim pagode que glorifica a Deus. Você está num momento com sua esposa ali, você pode sentir, pode fazer amar mais ela. Mas grande parte é imundo.
é vil, é pecaminoso, é ceboso, é nojento. E grande parte dos ambientes onde eu tocava era dessa forma. Eu lembro, com muita tristeza, de vários momentos em que eu olhava para aquilo e falei, cara, não tem como eu estar aqui. Eu lembro quando o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, eu estava fazendo um solo no cavaco. Eu falei, cara, nunca mais eu toco. Eu nunca mais toco. Eu lembro como se fosse hoje a última vez que eu toquei pagode. Que eu toquei para público, promovendo aquilo. Irmãos, você está confessando quem? A Cristo. Aquilo que você canta, aquilo que você prega, aquilo que você expressa, confessa a Cristo ou a Satanás. E não há neutralidade nisso. Não há neutralidade nisso. E sabe qual é o grande problema? Os cristãos chegaram a um ponto de quererem promover isso em suas redes sociais e ainda achar isso totalmente normal. Primeiro passo, identifique o distanciamento daquele irmão e busque ele, procure ele com muito amor. Como o pastor vai atrás de uma ovelha desgarrada. Mas também procure identificar se é ovelha ou não. Se a fé daquele, de fato, é operante ou é só aquela semelhante à de Satanás, que quando sente a glória de Deus, ele treme como o diabo, mas não se arrepende, não tem uma fé obediente, não tem uma fé genuína. 1 Pedro 3,15, por favor, meus irmãos. Antes santificai a Cristo como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Perfeito. Nosso testemunho público, ele deve o quê? Inspirar outros. Ele deve instruir a outros. Dar razão da nossa fé a outros. Estejam sempre preparados para quê? Para dar razão de quê? Daquilo que tua carne ama. Mas da esperança. Qual é a sua esperança, crente, em nome de Deus? Qual é a minha e a sua esperança? É que Cristo morreu, ressuscitou e voltará. Maranata, irmãos. Em nome de Deus. E olha só. No 43, João explica a razão do silêncio dos líderes. Preferiam o quê? A aprovação de quem? Dos homens. Do que a aprovação de Deus. Meus irmãos, como nós somos covardes. Como nós somos fracos de intimidade com o Senhor. Meus irmãos, em nome de Deus, como está o nosso trabalho? Irmãos, lá no trabalho eu comentei com os irmãos, todos os dias de manhã, quando eu chego, eu tento chegar 20, 15 minutos mais cedo, já para estar preparando até minha salinha lá, para estar recebendo os meninos. Rapaz, o que Deus tem feito, sabe? Esses dias eu pedi para um jovem que se intitula católico orar, né? Aí ele falou assim, não, pede pro Arthur, ele ora melhor. Eu falei, o que é orar melhor para você? Ele falou, então, ele conversa melhor. Eu falei, então, político também, mas o senhor não quer ouvir o discurso, né? Tem como conversar com Jesus na nossa frente aqui? Se a gente concordar, a gente vai dizer amém. Se a gente não concordar, a gente vai dizer misericórdia. Lá, então beleza. E, Deus, eu nem sei como falar contigo, olha só, cara. Foi uma das orações mais sinceras, cara. Neguinho. E assim, eu não sei muito aqui o que falar, eu às vezes falo algumas coisas erradas. Até um tempão que eu estudo para concurso, algumas coisas que eu falo é meio errado, sabe? Mas eu acho que o senhor entende. Deus, tu é esse cara aí que eles falam aqui, né? No nosso meio. E eu queria te pedir ajuda. Cara, esse moleque começou a chorar, eu não estou conseguindo estudar. Meu irmão, foi uma das orações mais sinceras em que eu já ouvi no decorrer da minha caminhada, cara. Sabe? Porque você via pureza, cara. Você via erros ali, às vezes de concordância, tal. Ao que ele marcou, ele falou assim, Deus, e eu queria muito acreditar mesmo no Senhor, que o Senhor existe. Caracas, olha isso, velho. Porque eu tô falando aqui e a impressão que eu tô falando para o pessoal que tá aqui na sala e não contigo. Olha isso, cara. Um moleque que há 2 anos e meio atrás, ele teve uma irmã que ele teve a infelicidade de encontrar ela pendurada num quarto, cara.
Eu não sabia que o cara usava antidepressivo, eu não sabia de um monte de coisa. Eu digo, mas por que tu tá falando de toda a história dele? Não tem nada a ver, tu tá indo pro outro barco. Não, ele começou a ver Cristo em nós, cara. Ele olhou para mim e falou assim, Rodrigo, meu pai me abandonou, quem me criou foi meu padrasto, que eu amava demais. E eu queria te agradecer aqui na presença dos caras aqui, porque tu tem feito uma parada que nunca ninguém fez por mim, cara. Sabe esse negócio de mentoria que tu só tem quando os outros te pagam pra concurso, tá ligado? Pô, velho, tu tá me chamando aqui no final da semana e perguntando o que eu estudei, cara. E eu vou continuar fazendo assim, neguinho. A não ser que tu não queira. Ele falou, pô, cara, obrigado, velho. Às vezes eu sinto... E o moleque desabou em choro, cara. Nossa confissão de fé, ela tem que ser intencional, cara. Intencional. Sabe o que eu quero dizer com isso? Assim como eu estava pecando, eu não estava fazendo isso. Eu comentava às vezes do evangelho, mas não estava sendo intencional com aquele grupo igual eu era com a Fábio. Eu estou errando, eu estou pecando. O Dantas me fez ver isso. E ele estava ministrando a mim, falando de um povo específico. Eu falei, caramba, e o Espírito Santo ministrando no meu coração. Rodrigo, aquele povo lá, ó. Não que aquele específico em que ele mencionou não estivesse sendo para mim e que eu não estivesse pecando, estava. Mas que o Espírito Santo já estava ministrando qual era o grupo específico. Meus irmãos, a gente deve buscar sim a glória do Senhor. Como eu disse anteriormente, sermos intencionais. Em pregar para aquele que está mais próximo da gente lá. Talvez ele não queira. Prega e deixa ele perseguir. Não fique indignado. Não fique com raiva. Não fique de birra quando ele estiver falando mal de você. Entenda. É Satanás e os seus ministros conduzindo ele. Não tenha eles como inimigos. Sim ou não? É igual parente. Irmãos, você tem ideia do que parente... Ó, a dor de um fofoqueiro do diabo falando mal de você é grande. Ainda mais quando é injusto, é totalmente distorcido. Agora, quando é um parente, é pior ainda. É ou não é? Quando vê um enviado do diabo dentro da tua casa, dentro do teu sangue, e fica lá... E quando é que a gente demonstra fé operante? Aí quando você dá o outro rosto, irmão, tem que chegar lá... Oi, olha só, onde é que está isso? Você pode me dar um tapinha no outro rosto? Que eu acho que... Não, isso é falsa piedade, você tem que chegar junto mesmo. Irmão, vamos sentar aqui, velho, olho no olho. Mas antes de você sentar, olho no olho, meu irmão, ajoelhe muito tempo. Ore muito tempo. Não mande mensagem no WhatsApp, chame para trocar uma ideia. Aí se não quiser, manda no WhatsApp mesmo, pode mandar. Quem mandou? O Rodrigo. Tô brincando, irmãos. Mas poxa, eu já fiquei triste com isso aqui. Queria te dizer que eu discordo disso. Já tinha algumas coisas para te falar. Não fale no momento da ira. Se for preciso, grave de novo, pare, escreva. Fale com doçura. Peça ajuda aos pastores, peça ajuda aos MES, se precisa ao GPT. Tô brincando, irmão. Peça ajuda ao GPT não. Bíblia não peça ajuda. A não ser que seja caso extremo aí, você esteja precisando, porque eles, infelizmente, são muito progressistas, viu? Enfim, não vou entrar nesse assunto aqui, porque tem assunto mais importante. Então, meus irmãos, o primeiro ponto que a gente abordou hoje aqui nessa tarde aqui foi a fé oculta, né? Eu ainda tenho mais 10 minutos. O segundo ponto que nós estamos abordando é sobre o medo da rejeição, né? Em que João explica aqui a razão do silêncio dos líderes religiosos. Eles não queriam ser o quê? Reprovados pela sua cúpula, né? Eles não queriam ter a reprovação. E nesse ponto aqui eu coloquei aqui como uma aplicação aqui, né, da minha mensagem o Dantas, né? O Dantas às vezes fala, meu terceiro autista, né? E o que eu acho mais interessante do Dantas... Não, e sabe o que eu achei forte isso, Dantas? É porque geralmente o autista ele não tem medo dessa reprovação, cara. Ele não tá nem aí. E eu não tô dizendo que você seja, viu? Isso é o Espírito Santo. Para alguns é falta de educação. Oi? Eu não tô nem aí. Eu sei. Eu sei que você não tá. Mas existem os dois lados da moeda, né? Quando você também é rude, é estúpido, é insensível e fala na lata como se... Tô nem aí, o que importa é a verdade. A gente sabe que isso é pecaminoso. Mas o que o texto está dizendo, que o pecaminoso aqui é, sabe o que, irmãos? São aqueles que são covardes. Eles não falam a verdade nem por doçura e nem por rigidez. Eles não querem perder o crédito. Eles não querem perder a promoção. E conversando com o irmão aí essa semana, eu falei, pô, cara, eu curto Dantas, velho, porque ele não busca promoção, velho.
E eu curto ele desde o início, porque enquanto muitos falavam mal dele pelas costas, pra mim, porque seria mais fácil ser popular lá na FAB sem o Dantas. Ué, como assim? Porque no início enchia. E desde o início, e desde o dia que o Dantas pregou, eu percebi que houve um divisor de águas muito grande, né? Foi lá o Paul Washer, né, pregar e falou uma série de coisas que aqueles que são crentes de verdade, meu amigo, sentiam um abalo profundo. Mas quem não era, saiu o quê? Já acusando, é idiota, é coronel, o cara se acha, o cara é o talzão. Mas não é, ele só pregou a Bíblia. Ele não teve o que? Busca de aprovação. E nesse dia que ele pregou, eu lembro como se fosse hoje. Havia um oficial general e havia outros coronéis. Eu não sei se era convidado teu, mas tinha. Tinha outros oficiais também. Por isso que é bom, né? Talvez alguns pensem, por isso que é bom ser coronel, que o bicho já está lá no topo mesmo, ele fala o que vem na cabeça, pronto. Não. Nós sabemos que existem até outros 2, 3 estrelas que procuram promoção. Então eles não podem falar ou fazer aquilo que eles acham justo ou correto, porque talvez eles percam algumas estrelas, né? E servir a Deus requer de nós o quê? Reconhecer apenas uma única estrela, a estrela da manhã. Aquela que não pode, de maneira alguma, te rejeitar pela tua verdade. Pela tua verdade. Pela tua honestidade. Então, Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele vai dizer o seguinte: eu me admiro que vocês estão deixando o Evangelho de maneira tão rápida, né? Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um Evangelho além do que vocês já receberam, que seja o quê? Maldito. Anátema. Por acaso procuro eu a glória dos homens ou busco agradar a Deus? Se eu buscasse a glória dos homens, nem a Cristo eu serviria. Então, meus irmãos, Paulo, Cristo e todos os apóstolos e profetas não tiveram medo de rejeição. Mas fulano é tanto tempo da minha caminhada, eu gosto muito dele, eu queria muito salvar ele. Entenda, se não for a palavra, já era. Por isso que as Escrituras é muito enfática em dizer que a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra do Senhor e as colocam em prática. Esses dias conversando com o irmão, ele falou assim, isso é mentira, rapaz, na hora que o bicho pega é a mãe. É o pai que vem. Pois é, talvez você esteja numa igreja falsa, ou então talvez você seja uma falsa igreja. Porque eu, particularmente, tenho experimentado e já experimentei por diversas vezes o carinho e o afago de Deus. Não que eu espere em homens, em irmãos, mas que o próprio Espírito Santo ministre no coração deles. Eu lembro quando minha esposa perdeu os 2 últimos filhos, quem foi nos amparar? Irmãos aqui, ó. Eu não pensei em outras pessoas. Pensei aqui, ó, no nosso clubinho social, como alguns podem dizer. Mas eu pensei na igreja. E de maneira imediata, mais rápido que um Uber Flash, chegaram lá em casa. Eu falei, caracas, meus irmãos, eu estava no hospital com tanta paz. Você tem ideia do que é entregar teus filhos? Entregar teus filhos nas mãos, aos cuidados. E depois você entrega, sabe o que? A tua bebê mais nova, aos cuidados de alguém. Você precisa ter convicção de fé e de irmandade. Mas isso não foi desenvolvido em 1 dia, 2 dias, 3 dias. Foi fruto de comunhão. E eu tinha começado e perdi a linha. Quando o nosso irmão estava falando aqui sobre as ofertas. Aqui vai revelar muita coisa, irmão. Muitos ídolos. O ídolo da fofoca, nós vemos de maneira clara, né? Nós vemos ou não vemos? O ídolo da inveja, alguns podem não ver. Nós vamos ver aqui, ó. Inveja, avareza, ganância, luxúria. Irmão, aprendeu bem com o Didi, né? O Edir Macedo, né? Ô, irmãos, sangue de Jesus tem poder, né? Dá ou não dá repulsa pela avareza e o amor ao dinheiro? Dá ou não dá? De ver na televisão aquilo ali, dá ou não dá? Agora tem que também ter repulsa da nossa omissão de reter. Isso também é uma fé oculta. E faz parte de uma fé que, se tivesse o número do Pix aqui, talvez as nossas ofertas não teriam sido aquela. Teria sido melhores. Porque no Pix tem o nome, o CNPJ. Ou CNPJ não, o CPF, né? O CPF.
E por isso que eu não curto esse lance de ofertas por Pix, por transferências. Ah, irmão, você é legalista. Não, cara, estão vendo meu nome lá. Ou vão puxar meu saco ou vão me desrespeitar na grande maioria das igrejas. E Tiago diz o quê? Considere todo mundo igual. Tenha respeito por todo mundo da mesma forma. Aqui, ó. Dantas, qualquer dia vai pegar aqui. Minha sugestão, tá? Não vamos contar dinheiro semanal. Vamos fazer isso mensal. Toda oferta que chegar aqui. É bom que seja semanal, para ter transparência. Pode ser também, mas eu acredito que ninguém vai roubar. Pelo menos na mão de quem está aqui, eu confio plenamente. Sim. Eu confio. De deixar e chegar no final do mês, irmão, tá aqui a régua. Ah, não, vai Show ter, de bola. vai ter o prestação de conta. É, né? Vai ter. Não, com certeza, isso eu sei. Mas eu digo o seguinte, isso aqui não é... Irmãos, às vezes a gente acha, sabe o quê? Ah, é para ajudar tal projeto. Ajudar qualquer vagabundo ajuda. E político também. Sim ou não? E sabe por que Deus convenceu no meu coração de ajudar o projeto que eu ajudo? Porque vários políticos já foram lá. A irmã falou, muito obrigado. Eles, diversas vezes, já passaram fome. E às vezes ainda passa dificuldade. Eu falei, irmã, no dia que vocês passarem dificuldade, se não me ligar, eu não ajudo mais esse projeto. Ela, não, irmão, porque eu confio no Senhor. Eu não vou te ligar. Ô, mulher de convicção, né? Se tu for o peito, falou assim, me desculpa, meu irmão, mas eu não quero ser seduzida por ninguém, por nada. Não aceita ajuda de político? Não ajuda, não aceita de nenhum político. Eles ensinam, lá é uma creche, é uma escola, lá é o criacionismo, meu irmão. Nada de humanismo. Já verba. Você tem ideia do que é um projeto que passa fome, meu amigo? Um projeto de crianças que vão para o projeto, querem ir até aos domingos, aos sábados, porque não tem comida em casa. E eles simplesmente, meus irmãos, vão para a rua vender a sopa à noite, para no outro dia conseguir pelo menos pagar a conta de água. Esses dias cortaram. Eu falei, por que você não me ligou, irmão? Eu falei, porque eu acredito que Deus vai prover. E prover. Meus irmãos, são tantos testemunhos que eu me envergonho da minha fé. Minha esposa está ali balançando a cabeça ali, que toda vez que eu chego perto dessa irmã, eu sou constrangido, dela e do marido. Eles têm 3 filhos, os 3 envolvidos, corpo e alma na obra. É uma vergonha que bate em mim, sabe? Aí tem irmãos que falam, não, manda o Pix. Não, manda o Pix não, manda só a perna aí lá, conhecer o projeto. Ó, põe o pezinho para lá, porque ajudar o político pode. Ela falou para mim, irmão, eu não quero meramente uma ajuda financeira. Sabe que eu posso te pedir uma coisa? Seja missionário como nós aqui. Nos ajuda assistindo. E talvez você tenha muita coisa a edificar e nos corrigir também. Meu coração pulsou e eu também não quero aqui induzi-los a pensar como eu. Experimente. Vá pessoalmente. Vá pessoalmente. Do pouco que eles tinham, eles estavam levando para o sul. Lá na Força Aérea. Eu falei, caraca, Deus, que vergonha. Eles ganharam um caminhão de frutas, legumes, verduras, não sei o que. Sabe o que eles fizeram? Pegaram tudo e falou, isso aqui vai estragar daqui tantos dias. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar em caixas, colocar na nossa rua, lá na estrutural, ou lá no INCRA. Vamos colocar na rua e vamos falar para os vizinhos. Passar na rua. Vizinhos, comunidade, nós do projeto social, tal. Temos aqui a alegria de anunciar que Jesus multiplicou o nosso pão e queremos compartilhar com todos vós. Coisa linda, irmãos. Um monte de veinha lá, ó, pegando cebola, pegando tomate, pegando a coisa toda ali, cara. Olha que benção, irmãos. E ela fala, esse projeto... Ai, meu Deus do céu, gente. Obrigado, minha filha. Deus abençoe, eu te amo. Viu? Muito obrigado. Também, amor, te amo. Gente, é incrível demais. O que Deus está fazendo lá. O que Deus está movendo lá. E o que Deus pode também fazer por intermédio de nós. E por que muitas vezes não fazemos? Não fazemos porque temos uma fé oculta e porque nós muitas vezes queremos mais agradar homens. Quando? Quando é no Pix. É mais fácil. Tem teu nome, tem teu registro, tem tua onda. É ou não é? Ô, tirou onda, hein, varão? Apertou quentão, hein? E, varão, rapaz, coronelzão, hein? 10%, tá, poxa, 1.600. Eita, ferro, 3.000. 2 coronel. Ih, meu irmão, a conta aqui tem que baixar aqui por menos 10.000. Se fosse de Macedo aqui, meu amigão, ou então o velho do chapéu, já tava falando, essa igreja é incrédula.
Realmente, meu irmão, essa igreja aí de vocês, clube social, é inoperante, essa fé é sem obras. Mas eu também não quero falar de porcentagem. Porque eu seria, sabe o quê? Legalista e antibíblico. Acredito que todos aqui já estudaram sobre a importância de compreender de maneira mais profunda o que é o dízimo. Mas nós precisamos entender de maneira mais profunda o que Deus quer de nós. Porque talvez seja apenas 1%, talvez 0,1%, mas talvez seja o cenzão, tudão que você recebeu naquele mês. E é bom, não é? Quando você chega e fala assim, meu amigo, tem uma abastança aqui, esse salário que vem aqui. E agora eu vou dar uma de Nel, viu, irmãos? Fiz um desafio com meu primo. Eu queria muito que ele estivesse aqui. E a gente devendo muito, irmãos. Vários projetos que a gente achou que ia dar tudo certo, tudo dando errado. Sentei com ele e falou, Vaso, o que você acha que pode ser isso aqui? Eu falei, primeira coisa, se arrependa. Segunda, eu também já me arrependi de ter feito parceria contigo. Mas eu não posso me desarrepender. Ou tu muda, ou então eu também vou picar a mula. Como é que é? Qual foi o intuito da gente criar essas empresas? Esse projeto, né, Varão? Sustentação da obra, né? A gente, em 2012, 13, 14, a gente ajudava a galera lá do Hot Cry, né? Paul Wash lá, campo missionário. E a gente sempre teve um desejo, sempre puxou do nosso coração. Nós éramos da Assembleia. Assembleia manda muito missionário, né? E muitos turistas também. Tem gente que só vai para tirar onda e tirar foto, né? Uns neguinhos lá, ó, na África, né? Porque às vezes tem uma África ali, ó, a 35 quilômetros daqui, sol nascente. Tem uma África lá que ninguém quer ir. E quando vai, é foto, menino. É foto. Já tira foto pro ano todo, para postar toda semana uma foto daquele dia que foi. Eu conheço, irmãos, eu conheço na prática, eu bato o olho, eu sei que o cara é político. Não, irmão, mas ele falou que é pastor político. É um que tem uma fé não confessional. É um que tem uma fé que treme, mas não teme. Que não é uma fé obediente segundo o Senhor. Os parâmetros da palavra. É pancada aqui, né, irmãos? Rapaz, o chibata está estralando. Mas olha só. O que eu achei mais interessante é que diante da fé operante, ela vai nos trazer uma sensibilidade, assim como trouxe no nosso coração, em nossa reunião. Eu falei, meu irmão, ou a gente crê ou a gente não crê. O que a gente faz? A gente vai dar, primeiro, uma porcentagem daquilo que a gente receber líquido. Não, mas isso aqui não é líquido não, cara. Líquido é o que sobra. Eu falei, mas a gente não vai dar do que sobra. Vai dar do bruto mesmo. Rapaz, a gente tá conseguindo pagar nem funcionário direito, como é que a gente vai fazer? Eu falei, vamos fazer, cara. Na fé. E já pedi perdão por os momentos que a gente teve a oportunidade de fazer e nós não fizemos por achar que a gente estava cheio de dívida. Irmãos, Deus moveu isso muito forte no nosso coração, cara. E quando a gente começou agora no início do ano, lá para fevereiro, março, fazer dessa forma, sabe o que é o faturamento de 2 meses, 3 meses, 6 meses, cara? Eu falei, caramba, como assim, velho? Aí ele já, esses dias ele chegou, vamos fazer um voto de fé, vamos dar mais. Não, aí já é neopentecostal. Cuidado, a motivação é errada, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar ajudando os 3 projetos, mas se vier alguém necessitado é porque é de Deus, para a gente ajudar individual. Se não for, não é. Eu peço sinais para Deus, porque senão daqui a pouco, sabe o que acontece? Tem resquícios malditos dentro de nós. Bora, meu irmão, entrega teu carro aqui, rapaz, tu não tem fé não, que não sei o que, não sei o que. Barganha, miserável. E nós aqui não temos nada para oferecer para vocês, irmãos. Nadinha. Nadinha, mas nós temos tudo. Ué, tu é muito contraditório. Tu fala que não tem nada, agora diz que tem tudo. É o Evangelho. Nós não temos nada em termos materiais para oferecer em termos de barganha aos irmãos. Mas nós temos o quê? O Evangelho genuíno. E para concluir, irmãos, vamos lá. Primeiro ponto aqui que eu falei de fé oculta, não foi isso? O segundo eu falei do medo da rejeição, a busca da aprovação, né? E eu quero encerrar, meus irmãos, da melhor forma possível. Então vamos me ajudar aí. Em nome de Jesus. Abre a Bíblia aí, João 1:11.
João 1:11. Caminha. O outro já abre Hebreus 12:2. 2 e 3. E para finalizar aí, Dantas, 1 Pedro. Minha Bíblia está aí com você. Gravando. Vixe, Brian. 1 Pedro 2:21. Vamos lá? Ó, João 1:11, aí já aproveita João 15, 18, 20. Pode ser? Que eu lembrei aqui na cabeça que esse texto também. Tá. É. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Você tem ideia? Ai, que eu tô bom, eu tô bem, mas... Hã? Eu tô bem, eu lembrei que era isso. Lembrou que era esse, né? Pode ler já o outro que a gente vai concatenar. Os bichinhos aí, né? Doido, é. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentro do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu disse. Nenhum escravo é maior do que seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Perfeito. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Perfeito. Talvez outro pregador diria: meu irmão, mas tem de bom ânimo. Depois que você passar por esses desertos, teve uma fé operante. Não tenha medo da reprovação. Deus vai te exaltar. Deus vai te fazer igual fez com José no Egito. É ou não é? E às vezes ainda muda a voz ali, né? Falar: Deus vai colocar você para trabalhar com o brigadeiro, né? Entre os maiorais. Mas isso não é esperança bíblica. A nossa consolação. Olha só, o terceiro ponto para a gente fazer o nosso desfecho aqui. Tenha nosso Cristo como modelo, como exemplo. Se odiaram a vós, a mim, odiarão a vós. Se me odiar, vai odiar vocês. Se rejeitaram a mim, eu vim para os que são meus. Eu vim para esses caras aí que estão me rejeitando. Vocês acham mesmo que não vão ser rejeitados? Rodrigo, poxa, mas traz um ânimo aí, Rodrigo. Você tem que trazer um ânimozinho. Tem ânimo maior do que esse? Do que você saber que Cristo não vai te abandonar. Mesmo que uma mãe te abandone, mesmo que uma família inteira te abandone, mesmo que você seja acometido por uma doença terminal, mesmo que você, meu amigo, perca tudo o que você tenha, mesmo que dê tudo errado dos teus projetos, meu amigo, se com Cristo tu está, tudo deu certo. Por favor, irmão, Hebreus 12:2. 12:2. Quem separou aí? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha que perfeito, irmãos. Olhar fito. Para quem? Para Cristo. Para Cristo. Eu tenho mais 2 minutos, irmãos. Vocês têm que me aguardar aí. 1 Pedro 2:21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Momento de fraqueza, de dor, de incerteza, dúvida. Olha aí. Olha aqui. E tem, meu irmão. Não adianta dizer que não tem, não. Direto eu tenho que pregar isso aqui para mim mesmo. Isso aqui foi um esboçozinho que eu tinha feito há muitos anos atrás. Acho que em 2015. Passando pelo vale da sombra da morte. Enquanto muitos carnais, até alguns familiares diziam: não, vai dar tudo certo, vai virar, vai virar. Eu falava: Senhor, me ajuda a crer que já deu. Não porque eu vou ter alguma coisa transitória daqui, mas porque o Senhor é suficiente. Irmãos, pode ler mais 2 para mim? Filipenses, acho que é 3:13. 4:13. 4:13. Eu ia pedir para outro ler Mateus 5:16, foi o que eu anotei aqui. Depois de Filipenses 4:13, alguém lê Mateus 5:16, por favor? Pode ser você mesmo, Fabiano. Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Quem não conhece esse texto? E quem não conhece o contexto? Muitas pessoas. E qual era o contexto? Meu irmão, não tinha o que comer, velho. O cara estava passando necessidade. Imagina, se na escória do mundo, meu amigo, chega lá, já pensou? O coronel chega lá,
Coronelzão, os dois, de farda, aí chega um brigadeiro lá e rasga a túnica. A túnica, a farda, né? A partir de hoje você tá preso, viu, impostor? Por pregar essas mentiras aí, ó. Por ficar seduzindo esses soldados, esses graduadozinhos aí, ó, maluco. Você tá preso. E os outros também serão presos, mas serão em cela diferente, pra você não contaminar mais ainda eles. Hã? Aí sim, meu irmão. Consigo ver o Danquinhas. Amigo, poder nenhum tu tem sobre mim. Se do alto não for te concedido. Por favor, Mateus 5,16. Eu que eu esteja de serviço nesse dia. Tu vai ser preso. Mateus 5,16. Alguém, por favor? Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a seu Pai que está no céu. Esse aqui é o ponto terminal, irmãos. Quando nós temos Cristo como protótipo, por mais que nos persigam, por mais que nos tirem de tempo, eles vão olhar para as nossas boas obras e vão falar, caramba, esses caras, eles são corretos. Até os ímpios, até os ateus. Quando eles analisam o seu bom proceder. Irmãos, somente o filho do diabo que vai ficar enfurecido com você por ser anti-assassinato de bebês, cara. Vamos lá, se você matar um gato, quanto tempo de cadeia? Você aí, rapaz, que é da proteção dos bichos, quanto é que é, Val? Quanto? Eu fiquei sabendo que é de 3 a 5. Inafiançável, né? Aí, ó. Matou um gato, matou um cachorro. Se o gato estiver comendo, estiver cagando na sua obra aí, na terra, e você colocar um chumbinho e matar um gato, isso está errado, viu, irmãos? Mas matou o gato, o que acontece? 3, 5 anos. Agora, se tu assassinar um bebê desse aqui, ó. Um bebê. Política pública. Política pública. Contraditório, né, irmãos? Contraditório, cara. Mas qual a nossa esperança? É que mesmo quando eles venham nos perseguir, eles venham nos aprisionar por conta dessas verdades e outras, o nome de Cristo vai ser glorificado, irmãos. E nós precisamos aprender o que é sofrer. Vão inventar um monte de coisa. Eu não sei se eu posso falar aqui. Se eu falar demais, você corta. O Dan estava me falando de uma coisa que ele fez lá com um oficial general, né? Ele falou uma parada lá que o cara não gostou muito, né? Se tu fosse covarde ali, cara, naquele momento, o que podia ter acontecido? Primeiro, o Espírito Santo se entristece, porque tu ia ser mentiroso e fraudulento, né? E sabe o que é o pior, cara? Você perdeu a oportunidade de ser perseguido e também você perdeu a oportunidade de pregar, cara. Tá vendo as situações que nós perdemos por ser justos, por sermos incrédulos, por não termos uma fé operante, por termos medo de rejeição, por não expressarmos Cristo. O que pode acontecer, cara? Silenciar. Eu quero ser promovido. Eu quero uma estrelinha. Eu quero conforto. Dane-se. Vou falar o que eles querem ouvir. Ainda vão te zoar. Aquele cara é um maluco, rapaz. E qual é a fama que nós levamos constantemente? Ah, só quer ser o santão. Só quer ser o certinho. Ah, aquele ali é metido a intelectual. Irmãos, não vamos ficar com receio disso, não. Não vamos ter vaidade com isso, não. Deixem falar. E ao término de uma verdade, diga, você pode me convencer com algum argumento? Eu gostaria que fosse bíblico, mas se não for bíblico, seja pelo menos lógico, humano, científico, sobre o seu argumento. Sejamos humildes, mas sejamos também o quê? Firmes. Firmes. Que tenhamos, irmãos, uma fé operante. Que as pessoas que estejam ao nosso redor, elas vejam que nossa fé, ela não é somente no intelecto e no balbuceio, mas é no nosso viver. Que não tenhamos medo de rejeição. Que não tenhamos medo de perder parentes, familiares, amigos de trabalhos, empregos, dinheiro e o que for preciso. E que possamos expressar Cristo, irmãos, no nosso viver. Em nome de Jesus. Amém?